A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Renato Zanini e você está no Universo Teológico. Irmãos, estamos aqui com o quadro O Homem Pergunta e a Bíblia Responde. Vamos, como de praxe, dar início à nossa pequena introdução. Vamos lá? É muito comum haver divergências em linhas teológicas acerca de um ou mais assuntos. Por esta razão, é bem possível que os nossos vídeos sejam bem aceitos por alguns, mas rejeitados por outros. Ainda assim, acreditamos que vale a pena expor o que nós temos aprendido no Senhor. Cabe ressaltar que não temos a pretensão de ser a palavra final sobre os temas aqui tratados, pois o nosso objetivo é apenas colaborar e incentivar os participantes a se aprofundarem cada vez mais na palavra de Deus. Se este objetivo for atingido, já terá sido válido todo o nosso empenho. A pergunta de hoje é: Deus proibiu ou mandou fazer imagens? Vem comigo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Porém, vemos que em Êxodo capítulo 25, versículo 18, Deus manda confeccionar 2 querubins para colocar no propiciatório. Também em Números 21, versículo 8, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. Como explicar essas aparentes contradições? Pode fazer imagens segundo a Bíblia? O que você acha? Há contradição dentro da Bíblia? Será que a Bíblia errou? Houve algum tipo de engano? Vamos ver? Pode ou não pode? Sim, pode. Vamos lá? A Bíblia em nenhum momento proíbe a manifestação artística e nem as modernas técnicas de fotografia e arte que temos hoje em dia para reproduzir imagens. O grande erro está em não considerar todo o contexto desse mandamento. O restante do texto diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Meu querido, veja bem, o que nós estamos tratando aqui é que, em momento algum, a Bíblia diz que é proibido a utilização de fotografia, a utilização de manifestações artísticas, de maneira nenhuma. Hoje em dia, com toda a nossa modernidade, tudo que o mundo avançou, desde a época em que a Bíblia foi escrita até os nossos dias, já pensou se toda esta mídia, tudo aquilo, toda a tecnologia que nós temos hoje fosse proibida por Deus? Será que Deus ele proibiu tudo isso? Vamos ver então? Analisando então esse contexto do mandamento, nós podemos perceber que as expressões chaves aqui são adorarás e darás culto. Vamos ver? Ó. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Essas duas expressões são aqui as expressões chaves para todo o nosso entendimento. Vamos lá. A proibição de Deus com relação a fazer imagens do que é em cima dos céus, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra, é com relação ao uso delas para a idolatria, ou seja, Deus não aceita a idolatria do ser humano para qualquer outro Deus ou deuses. E isso por um fato simples: só há um Deus. O homem muitas vezes ele quer fazer de algo, alguma coisa, alguém ou algum lugar uma idolatria, algo santo, algo especial, algo milagroso, um próprio Deus. E isso Deus não aceita. Simples, só há um Deus e um só Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Assim, creio que fica bem claro que eu posso ter uma foto, que é uma imagem, do meu filho,
por exemplo, na carteira como recordação dele e não quebrar o mandamento. Mas também posso fazer dessa foto do meu filho um objeto de culto, prostrando-se perante ele, fazendo pedidos a ele como se ele pudesse operar milagres, acendendo velas, atribuindo milagres a ele e assim quebrar o mandamento. Vocês perceberam a diferença? Eu ter uma fotografia como recordação não quebra o mandamento. Porém, se eu faço dessa fotografia um ídolo, algo em que eu começo a acreditar que está me trazendo algum tipo de retorno, isso virou idolatria e isso quebra o mandamento. Vamos seguindo. Outro exemplo. Eu posso ter uma escultura artística em minha casa, que é também uma imagem, e ela servir apenas de decoração. Neste caso, não é quebrado o mandamento. Ora, hoje em dia é muito comum, dificilmente alguém não tem algum tipo de escultura, algum objeto de arte em sua casa, na cozinha, no quarto, na sala. É muito comum nós vermos objetos de decoração em casas. Isso não quebra o mandamento, mas também posso fazer dessa imagem um objeto de culto, atribuindo poderes a ela e tratando-a como uma divindade. Neste caso, é quebrado o mandamento. Nós também sabemos que, da mesma forma em que as casas hoje têm esses tipos de objetos como decoração, também sabemos que existem objetos que as pessoas colocam determinadas funções nesses objetos, achando que têm poderes especiais, e isso quebra o mandamento. Analisando as imagens que Deus mandou fazer na Bíblia, após termos esse entendimento, podemos agora temos condições de analisar as imagens que Deus mandou fazer na Bíblia. Vamos ver. Os 2 querubins que ficavam na tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório, eram imagens? Sim, eram imagens feitas com o objetivo de serem adoradas? Evidentemente que não. A Arca da Aliança e o propiciatório ficavam num lugar fechado, dentro do tabernáculo chamado de Santo dos Santos. O acesso a esse local era restrito ao sumo sacerdote, que podia entrar ali apenas uma vez ao ano. Está em Levítico capítulo 16. Ou seja, não tinha como serem adoradas pelas pessoas. Ora, se aquelas imagens que Deus mandou fazer, aquelas esculturas, ficavam num local em que ninguém tinha acesso, como é que elas seriam então adoradas? Não seriam adoradas, tocadas, cultuadas de forma alguma. Apenas o sumo sacerdote, objetivamente, entrava lá uma vez ao ano. Esse não era o objetivo de Deus quando mandou fazer os querubins no propiciatório, né? Objetivo de adoração. Sendo assim, não quebra o mandamento, porque não havia adoração àquelas imagens dos querubins. Portanto, essas imagens não quebram o mandamento. Vem comigo. A serpente de bronze era uma imagem? Sim, era imagem. Sua construção foi com o objetivo de ser adorada? Evidentemente que não. Ela tinha um objetivo definido por Deus, conforme está no texto. Vamos ver? Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números capítulo 21, versículos de 8 a 9. Interessante observar que essa serpente de bronze, alguns anos mais tarde, virou um Deus para o povo de Israel, que desobedeceu a Deus no uso que deveriam fazer dela. Então entenda bem o que está aqui escrito. Deus mandou Moisés fazer uma imagem, fazer uma escultura? Sim, mandou, mas ele tinha um propósito muito bem definido.
e era somente para aquilo. Quem fosse picado por uma serpente, bastava olhar para aquela de bronze e estava curado. Não tinha mais nada a ser feito, não tinha mais nenhum outro propósito, somente esse. Porém, o homem, olha, mais uma vez, lembrando do estudo do último vídeo, o homem teve uma ação errada, uma atitude contrária que desagradou a Deus, porque estava indo contra uma ordem, os seus desígnios, os seus propósitos. Então esta ação, ela gerou uma reação de Deus, uma resposta da parte de Deus ao homem, ok? Ele desobedeceu a Deus no uso que deveriam fazer dela. Teve consequência? Vamos ver. O rei Ezequias, centenas de anos mais tarde, a destruiu, mostrando claramente o desagrado de Deus, pois o povo estava quebrando o mandamento, adorando essa serpente, e até deram um nome a ela. Vamos ver? Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. O caso dessa serpente de bronze é bastante claro a respeito do uso correto e incorreto que se pode fazer de uma imagem, segundo o mandamento bíblico. Deus lhe atribuiu um uso correto, que não quebrava o mandamento, mas o povo fez um uso diferente, transformando-a em um Deus e quebrando o mandamento. Assim, creio que está bastante claro que não existe contradição alguma entre o mandamento de Deus e o fato de Deus mandar fazer imagens para alguns fins bem específicos. O mandamento sobre não fazer imagens e as adorar permanece até o dia de hoje. Devemos ter a compreensão correta dele para não desagradar a Deus. Usar as imagens erroneamente, ainda hoje, é pecado. Amém? Glória a Deus! Esperamos que esse vídeo tenha contribuído para o seu crescimento espiritual e que a sua dúvida tenha sido corretamente respondida. Você pode participar conosco nessas videoaulas, enviando para nós a sua pergunta, o seu questionamento, as suas dúvidas para o e-mail que aparece em sua tela. Você que gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe em toda a sua rede de amigos. A todos, a paz do Senhor Jesus e até nosso próximo vídeo, porque juntos somos mais fortes.